Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira santa, né? Todos nós sabemos que a palavra tem a tradição dos homens, né? E tem também a respeito de Jesus Cristo, que é a semana, né? E se comemora a semana que ele foi julgado, cuspido, levado pelas ruas estreitas ali de Jerusalém, chicoteado, levado até o Gólgota e ali morreu morte de cruz. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Nesta manhã, meu Pai, nós oramos no nome de Jesus, nesse dia de hoje diferente, te agradecendo pela vida, te agradecendo, meu Deus, por estar vivo nesse teu mundo tão maravilhoso que o Senhor fez com as suas palavras. Deus, obrigado, abençoa todos aqueles que vão ver esse vídeo, abençoa grandemente, que haja cura, milagres e que haja conformação na palavra de Deus e conformação em Cristo Jesus, por tudo aquilo que o Senhor é e fez, está fazendo pelas nossas vidas. Nós oramos ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus, amém? Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo, também que você venha se inscrever no canal e que você venha deixar o seu comentário para a glória de Deus. Sem delongas, vamos para o texto bíblico de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o versículo de número 6 em diante, que fala do jantar em Betânia, que diz assim a poderosa palavra de Deus: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Irmãos, aqui a Bíblia fala da ação desta mulher, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que ela fez ficou registrado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ação muito grande da parte dela, não sabendo ela que ela já estava preparando o corpo de Jesus, preparando aquilo que dizia as profecias da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é digno. Louvado seja Deus. E prosseguindo o texto, versículo 8: E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Veja aqui, irmãos, quando a pessoa está no espírito e quando ela está na carne. Jesus aqui estava em espírito, recebendo a oferta desta mulher, né? Qual era a oferta que essa mulher fazia a Jesus? Derramando um vidro de alabastro, um perfume caríssimo, muito caro, caríssimo para a época. Era um vidro de perfume, era um frasco, um perfume extraordinário, digno do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, se nós ofertamos algo para Deus, ou queremos fazer algo para Deus, mas é para nos aparecer, não vai fazer efeito, não vai ser visto. Mas você pode fazer a quantia que você tiver condição. Essa mulher aqui, ela teve condição de fazer isso, embora ela só tivesse esse vidro de perfume, embora ela só tivesse esse alabastro, não tivesse mais nada na vida dela. Mas ela propôs no seu coração e ela disse: eu vou fazer. Ela disse: eu vou fazer. Eu vou derramar esse unguento, esse alabastro do Mestre, do Senhor Jesus. Então, cada um com seu propósito. Eu não digo, faça isso, vende isso, faça aquilo, não. Faça segundo está proposto no seu coração. Essa mulher aqui, ela fez o que estava proposto no coração dela e ela fez. Mas o que foi que os discípulos aqui se zangaram, se indignaram? Por quê?
Eles disseram que, olha, e eles vendo aquela ação, né, eles se indignaram e disseram, por que esse desperdício? Isso é besteira. Né? É todo aquele que está na carne, ele é assim. Né? Porque aquele que está no Espírito, ele compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. E aqueles, para que esse desperdício? Né? Para que isso? É a mesma coisa por exemplo, a gente vai fazer evento. Né? Evento do Senhor Jesus Cristo, baseado na palavra de Deus, é coisa boa, coisa importante. Né? Aí a gente tem que apoiar aquilo que é para a glória, para a expansão do reino de Deus. Aqui era para a expansão do reino de Deus. Esse vidro de alabastro aqui dessa mulher, derramado sobre a cabeça de Jesus. Já era a preparação do corpo de Jesus, louvado seja Deus. E eles nem sabiam. Por que eles não sabiam? Porque eles estavam andando com Jesus, mas estavam na carne. Não estavam em espírito. Não estavam com ouvidos espirituais. Né? Não é o aparelho ouvido. A pessoa que escuta bem, ele escuta toda coisa do mundo, mas é ouvidos espirituais. É ouvido espirituais. Não são carnais. Diferente. Versículo de número 9. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Veja qual era a visão deles aqui. Né? A visão dos discípulos era essa, mas a visão do líder, que é Jesus, era outra. A visão do líder era totalmente diferente da visão dos discípulos, dos obreiros de Jesus Cristo aqui. Né? Eles tinham uma visão, não, isso é um desperdício, um vidro de perfume desse, derramado, né? Derramado no mestre, para que vai servir? Era melhor vender esse vidro de perfume com um grande preço, e depois pegar o dinheiro e dar para os pobres. A visão deles, humanamente falando, terrenamente, era uma visão espantosa, gloriosa. Era uma visão gigante, que muitos fazem no dia de hoje, muitas das vezes até a igreja. Será que Deus está nisso, está nesse negócio? É o apoio de Deus, ajudar os pobres, fazer trabalho beneficente? Sim, mas nem todos os trabalhos são da vontade de Deus. Tem que ter direcionamento de Deus, louvado seja Deus. Hoje muitas instituições fazem, mas muitas fazem ao léu, serve humanamente aqui falando. Mas será que vai ter recompensa dos céus? Será que vai ser aprovado no final de tudo por Deus? Aí onde é que está a questão? Precisa ter ouvidos espirituais para entender o mistério de Deus, louvado seja Deus. E aqui, meus amados irmãos, os discípulos, logo de maneira rápida, eles foram enfáticos, eles foram concretos. Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. E Jesus disse o quê? Vamos ver o que Jesus disse. Versículo de número 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Jesus conheceu que eles estavam na carne. Por que vocês vão afligir essa mulher? É a mesma coisa da gente afligir as pessoas, afligir uma pessoa por determinada coisa. Ou seja, por o que ela fez essa ação cara para com Jesus, gigantesca, que vamos dizer que podia ser até além do alcance dela, mas ela tinha condições de fazer isso. E alguém achar que era um desperdício, isso é demais. Eles começaram a afligir aquela mulher. E Jesus fez o quê? Os repreendeu. Por que vocês estão afligindo essa mulher? E Jesus vai dar a resposta na Bíblia, na palavra de Deus. Pois praticou uma boa ação para comigo. Amém, irmãos? Veja o que foi que Jesus disse aqui. Para o mundo, para a carne, para quem vive na carne, foi uma ação fora do contexto, fora da rota. Para quem vive na carne, para quem não vive no Espírito, não anda por fé, aqui foi uma coisa totalmente fora da curva. Foi um desperdício, foi jogado no mato, jogado fora.
Mas, para o reino de Deus, foi o correto, foi o certo. Para o reino de Deus foi uma ação estrondosa, maravilhosa. E Jesus diz na palavra aqui que o nome dela seria lembrado por essa ação, né? O nosso nome, o nome nosso tem que ficar lembrado por uma ação grande que nós fizemos para Deus, né? Registrado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é o pastor, eu, outro qualquer dizendo, vende isso, vende teu transporte, vende tua casa, vende isso, faz empréstimo, toma dinheiro emprestado para trazer para a igreja. Não, nada disso. Você não vai fazer isso não, de maneira alguma. Você vai ser uma pessoa que ajuda a obra de Deus, mas voluntariamente. Aquilo que já diz a palavra, que é da palavra, e outras ações você vai ofertar se você quiser. Se você sentir no seu coração, gratuitamente, liberalmente, sem aflição de ninguém sobre a sua vida e sobre a minha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltando para o texto, versículo de número 11 diz assim: porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Amém? O que Jesus diz aqui para os discípulos? Nos deixa uma lição, né? Jesus ele disse, não, esta ação que essa mulher fez foi uma ação grande, foi uma ação boa para comigo, né? E vocês vão sempre ter os pobres com vocês. Quer dizer, Jesus vai ter outras oportunidades para vocês fazer ações, ajudar os pobres. Mas dessa vez não era para ajudar os pobres. É isso literalmente que Jesus está dizendo. Não, essa vez essa ação era para comigo, né? Então tem ações dentro do reino de Deus, na obra de Deus, que é para ser feito para o Senhor Jesus. Jesus ele tem planos para com a obra dele. A obra não é nossa, a obra não é de nenhum pastor. A obra é de Jesus, ele é o dono da obra, ele é o dono da igreja na face da terra. E Jesus tem o seu plano, ele é o grande líder. Jesus ele constrói a igreja, Jesus ele tem planos para a igreja, para o ministério, crescimento, tem plano de construção, Jesus tem plano de muitas coisas na obra de Deus. Não é somente ajudar os pobres, ajudar os necessitados. A obra de Deus ela é muito grande. A obra de Deus ela abrange muita coisa que está acima de nós muitas das vezes. Isso é coisa do reino. Isso é coisa de quem tem ouvidos espirituais, que tem visão. O reino de Deus, o Senhor Jesus, ele tem a visão, ele tem o conhecimento que se precisa. No momento ali, humanamente falando, era pegar aquele dinheirão do perfume, do alabastro e ajudar a pobreza, ajudar os pobres. Não, mas a mulher ela viu que a ação era para com o mestre, para com o dono da obra, para com o Senhor Jesus. E ali foi executado para a glória de Deus. E os discípulos acharam um desperdício. Os discípulos quiseram dizer que era loucura da parte da mulher. Mas Jesus os repreendeu e disse, não, os pobres sempre vocês têm eles com vocês. Agora a obra que essa mulher praticou para comigo foi uma obra grande, foi uma obra boa. Louvado seja Deus. E os pobres sempre vocês vão ter com vocês. Ou seja, o que Jesus quer dizer com essa passagem bíblica? Que os pobres nunca vão acabar no mundo. Nunca vai acabar a precisão e pobreza no mundo. Amém? Porque os ricos, foi ele que criou os pobres também. Nem todo mundo nasceu para ser rico, nem todo mundo vai ser pobre. Tem pessoas que têm o dom. Deus deu o dom de ser rico. Prosperidade, essas coisas, é dom. É trabalho e dom que Deus dá. Para a pessoa ter sabedoria. Então nós temos que ter ouvidos espirituais, não ficar se questionando e nem questionar a Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Prosseguindo com o texto bíblico. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, versículo 12, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Amém? Veja que os discípulos queriam cortar algo que era do céu, que era de Deus, né? Por falta de visão. Às vezes eles viram muitas pessoas pobres, necessitadas, precisando ali, e eles disseram, não, tem que vender esse perfume e dar para os pobres. Jesus, não é assim não.
A visão do líder de Jesus foi muito alta, foi diferente da visão deles ali. Ele disse, vocês sempre vão ter os pobres com vocês. Não vai faltar oportunidade de vocês fazerem obras sociais, ajudar os pobres. Mas essa obra foi feita para comigo, né? Para preparar o meu corpo para o meu sepultamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Versículo de número 13. Encerramos aqui. Em verdade, vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez, para a memória sua. Amém? Aonde o evangelho for pregado, esse evangelho do reino, Jesus disse, será referido, será falado para a memória dela. Louvado seja Deus. Amém? Assim, meus irmãos, são grandes construções de Jesus Cristo. A obra de Deus no mundo de Jesus, a obra verdadeira que eu estou falando, né? Quantas pessoas necessitadas não tem numa grande São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte? Quantas favelas? Quantas pessoas que estão necessitadas? O governo dá conta de ajudar todo mundo? Ajuda, mas não ajuda todo mundo. E sempre vai ter precisão e necessidade. O governo vai deixar de construir uma ponte porque tem pessoas tendo necessidade? Não, ele tem aquele objetivo, ele tem que construir a ponte. O governo vai deixar de fazer uma grande estrada porque tem pessoas passando necessidade? Não, ele vai fazer a estrada. O governo vai deixar de executar um grande prédio, uma grande obra que tem que ser construída porque tem gente passando necessidade? Não, ele vai construir a obra. É prioridade ajudar os necessitados? Sim, mas precisa-se avançar com o país, precisa-se avançar com a obra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na obra de Deus é assim, tem que ter visão espiritual para a glória de Deus, né? E a igreja, ela avança, a igreja ela vai precisar de construir, a igreja vai precisar de alugar um prédio, vai precisar disso, precisar daquilo, e a igreja tem que ter condições para tocar a obra, para tocar o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. O que essa mulher fez até o dia de hoje e para sempre será lembrado para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus, nessa quarta-feira santa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça, fique no Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Seja contente, seja feliz com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Ele está permitindo na sua vida e na minha vida. E amém. E graças a Deus.